Olá, amigas e amigos internautas. Eu quero comentar inicialmente esta fala do presidente Jair Bolsonaro atacando o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o Felipe Santa Cruz, né, que ele fez acusações ao pai dele, né, um estilo Bolsonaro truculento, troglodita, né, que ele disse que a organização ao qual o pai do presidente da OAB pertencia, a Ação Popular, era um grupo sanguinário e tal, né? Ele disse assim, né? Ele não vai querer ouvir a verdade. O Bolsonaro dizendo que se ele quisesse, ele dizia para o Santa Cruz, o Felipe Santa Cruz, como o pai dele desapareceu. Ele disse, né, com estilo, né, de Bolsonaro, ele não vai querer ouvir a verdade. Conto para ele. Não é minha versão, é a que a minha vivência me fez chegar a essas conclusões naquele momento. O pai dele integrou a Ação Popular, o grupo mais sanguinário e violento da guerrilha lá de Pernambuco, e veio desaparecer no Rio de Janeiro. Eu quero mostrar para vocês aqui que eu escrevi recentemente este livro, a biografia do Aurélio Peres. O Aurélio Peres foi da Ação Popular, né? Quem quer conhecer a Ação Popular, né, o que significa o tal do terrorismo, né, sanguinário, né, esse é o termo que o Bolsonaro usou, né, está aqui o livro, é uma biografia que eu recomendo para a gente conhecer o que é a ideologia do Bolsonaro, né, o que significa, o que ele representa, o que foi o regime de 1964. Escrevi também essa aqui, que é outra integrante da AP, o Vital Nolasco, né, que é uma autobiografia do Vital Nolasco, que eu fiz a pesquisa e tal, e fiz a redação desta autobiografia. São dois livros para a gente entender o que significa, né, o que foi de fato a Ação Popular. Depois ela se integrou, ela se transformou em Ação Popular Marxista-Leninista e se integrou ao Partido Comunista do Brasil, né, uma das organizações mais importantes da resistência democrática contra aquele regime de sanguinários, né, de gente da pior espécie, né? Quem comandou aquele regime é gente da pior espécie, não cabe dúvida quanto a isso. Agora, é importante sempre a gente considerar que são pessoas movidas, são ainda, né, no caso do Bolsonaro, movidas por uma ideologia de extrema-direita, a ideologia do fascismo, né, que a gente sabe as atrocidades na história e tudo mais. Agora, é importante a gente considerar também que isso faz parte de um processo político que nós estamos vivendo atualmente, quer dizer, o pendor autoritário do presidente da República é inegável, quer dizer, essa identidade, essa identificação que ele tem com o regime de 64. Agora, também é importante a gente levar em consideração que na atualidade tem um processo político e eles expressam tão somente, né, a ideologia por este processo político. Se a gente pegar, por exemplo, a fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, esse que esteve lá na Amazônia falando bobagem sobre o oxigênio, demonstrando completa ignorância, é o regime da ignorância, né? Porque se as pessoas tivessem um mínimo de civilidade, de um pouco de espírito de urbanidade, né, de contemporização e mediação de ideias, não teria comportamentos assim, claro, né? Agora, o que ele disse numa palestra que ele fez, o Paulo Guedes, na Associação Comercial do Rio de Janeiro, ele disse: o cara perde a eleição e fica o dia inteiro tentando derrubar o outro, vai trabalhar, vagabundo. O termo de Bolsonaro, que esse ministro é truculento tanto quanto o Bolsonaro. São características diferentes, mas a truculência é a mesma. A truculência é do ministro Sérgio Moro. Não há como negar que ele tem também atitudes truculentas. Quem viu, né, os interrogatórios dele lá, os enfrentamentos que o advogado da defesa do Lula fazia com ele, tem isso aí na internet em profusão, né, um comportamento realmente autoritário. Aí ele diz: estamos assistindo uma tentativa de desestabilizar o governo. É ridículo, patético. É isso, eles fazem o que fazem, as barbaridades dele, cabe à oposição ficar calada. Isso é o regime de 64, o regime dos fascistas. A lógica, vejam bem a ideologia movendo ele. Ele diz que está tudo funcionando, o Supremo está funcionando, o Congresso está funcionando, está tudo funcionando. Por que essa psicologia da destruição? É o que diziam os ditadores de 64. O regime de 64. Agora, é importante considerar que isso tem um espectro, né, sobretudo midiático, que trabalha freneticamente a favor dessas ideias, como foi em 64. Os grupos de mídia, não há como negar que os grupos de mídia se envolveram até o pescoço
com o regime de 64. Depois tiveram divergências pontuais e tal. Se quem tiver a curiosidade, quem já estudou, quem leu a mídia, os editoriais, o comportamento da Rede Globo de televisão, do Grupo Globo, né, mesmo do Grupo Folha, do Grupo Estadão, né, fazer uma crítica aqui, outra, que é a técnica de hoje, uma crítica aqui, outra crítica ali, mas o regime, a ideologia do regime é sustentada com ferocidade, como faz hoje, né? Tem aí, por exemplo, um editorial do jornal O Globo, né, que diz que o título é assim: em Caracas, a esquerda se esqueceu das vítimas, falando da reunião do Foro de São Paulo, que ocorreu em Caracas, na Venezuela, recentemente, né, se apega nesse relatório polêmico, controverso, com essas cifras e mais cifras, ninguém sabe de onde surgiu, não tem comprovação, não tem veracidade, não tem verificação. Né? Se não tem verificação, não tem veracidade. É perfeitamente questionável, né, um relatório como esse. Quer dizer, qual é a base do relatório, apesar da Michelle Bachelet, etc, etc. Né, tem aí também, é necessário a gente considerar que num cenário de confusão a gente tem que também fazer ponderações, né? Por que ela chegou a essa conclusão, e outros também aí que acabam falando coisas sem considerar o sentido histórico, o sentido geopolítico, né? E vão despejando números e mais números que, né, são duvidosos, esses números, no mínimo. E aí agora isso aí cai. É algo parecido com um relatório secreto do Khrushchev, lá do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética. Quer dizer, é secreto, mas estava aí, né, no New York Times, no Estadão, no jornal Diário não sei o que lá do Rio de Janeiro. Então, na época era um jornal de grande circulação e tal. Agora, o editorial é o típico do linguajar de porta-voz da Lava Jato, do Bolsonaro, né, com adjetivos, aquela velha história, as pessoas colocam palavras onde faltam ideias. E aí vai adjetivando, vai jogando isso, né, para o público. É a famosa manipulação política e ideológica que trata aqui. Diz que em Caracas a cleptocracia venezuelana gastou mais de 70 milhões em uma auto-homenagem e tal, a ditadura de Nicolás Maduro. Estava lá os partidos brasileiros PDT, PCdoB e PSB. Aí diz ainda: os convidados da cleptocracia ilharam-se num hotel num bairro nobre da capital venezuelana. E vai por aí afora, né? Uma discurseira. Aí chega onde eles querem chegar, né? Que alguns, como o PT, chegaram a divulgar uma nota oficial de protesto contra o avanço do neoliberalismo e o imperialismo. E aí termina dizendo: embalados pelas mordomias ofertadas, os autoproclamados representantes de partidos políticos progressistas e de esquerda decidiram que o caos e as vítimas da ditadura na Venezuela simplesmente não existem. É o linguajar de panfleto, é um panfleto, né? Uma propaganda ideológica. Agora, nos fatos, e é importante considerar isso, que tem aí uma turminha, né, na mídia, os colunistas, isso vai para, né, eu falo sempre que os editoriais são balizas. Isso serve depois para as rodinhas de rádio na CBN, na Rádio CBN, na Globo News, né, e etc, etc. Isso se transforma aí em manipulação, guerra midiática, fake news trabalhadas, desenvolvidas e tudo mais. Né, o próprio Bolsonaro, né, ele isso foi hoje, na segunda-feira, né, que ele, ao deixar o Palácio do Planalto, os jornalistas perguntaram para ele e tal, ele falou que ele defende o trabalho dos jornalistas desde que não tenha uma origem criminosa. Quem determina se a origem criminosa não é ele? Isso não é ditadura? Comportamento de um autoritário, de um fascista? Aí ele preservar um crime? Quando se quebra o sigilo das pessoas sem autorização judicial, isso é crime ou não é? A intenção é sempre, no caso aí, atingir a Lava Jato, atingir o Moro, que é uma boa pessoa, tenta desqualificar, invasão é crime. Olha aí, é o espectro da Operação Lava Jato, a lógica de um processo político, né, a história do partido da Operação Lava Jato, que eu já comentei aqui num vídeo passado. Ou seja, eles vão criando, portanto, um sistema. Já criaram, na verdade, né, um sistema de governo, um método de governo, né, que não tem nenhum respaldo popular. Né, jamais esses comportamentos teriam algum tipo de apoio popular. Né, então eles precisam das manipulações, das ameaças. Né, isso é ameaça. Só pegar aí a lista
de acontecimentos que recente, né, o The Intercept, o site, publicou uma lista, a filmagem da palestra de um cientista lá na SBPC, que falava do governo Bolsonaro, né, também a invasão por policiais rodoviários lá dos sindicatos de professores em Manaus, quando se preparava uma manifestação contra o Bolsonaro, né, com a ordem do Exército Brasileiro. Também a portaria do ministro Sérgio Moro, que lembra as leis, né, as leis, lei monstro, lei Adolfo Gordo, enfim, todos os processos de Estado policial, né, de lei de segurança. Uma hora um outro vídeo eu vou historiar um pouco essas leis, né, a sucessão de leis ditas de segurança nacional, que foi a base, né, do regime de 64, do regime ali dos criminosos de 64. E aí a lista termina dizendo que um deputado federal do PSL protocolou junto à Procuradoria-Geral da República um pedido de prisão temporária do Glenn Greenwald, um jornalista do The Intercept Brasil. Ou seja, é importante a gente fazer esse cômputo já, a Operação Lava Jato, a lógica da Operação Lava Jato, a lógica do governo Bolsonaro, a lógica do golpe do impeachment, e a gente chega à conclusão, né, de que nós estamos sim vivendo um regime, né, com alguns traços, algumas ligações com a história do fascismo, da ditadura de 64 e etc. Isso aí, muito obrigado pela atenção, volto comentando um outro assunto. Um abraço a todos.